meu querido e seu também grande companheiro de vida, Roberto Pinho. Ele vira para mim com muita insistência. Eu vou dar o exemplo, mas é para generalizar, dizendo que eu preciso me abrir para a espiritualidade, que eu sou fechado. Então eu pergunto a você, como é que as pessoas podem se abrir? O que é se abrir para a espiritualidade? Quer dizer, o que é que tem nessa fala de Roberto que joga assim com insistência comigo? Mas eu não quero falar de mim, eu quero que você fale da espiritualidade como uma coisa importante na vida das pessoas. Eu concordo em 90% das vezes que eu converso com o Roberto, a gente concorda, né? É sempre uma concordância. Mas neste momento eu vou discordar. Eu não acho que você é uma pessoa fechada para a espiritualidade. Você é uma pessoa que há 30 anos atrás deu voz a um espiritualista na tua rádio, 2 horas semanais, não é? Enfim, eu morava em São Paulo, você pagava passagem para mandar me buscar. Enquanto podemos fazer isso, nós dois fizemos. Já vi você entrevistar muitas pessoas de diversas religiões, de diversos credos, e eu não acho que você seja uma pessoa fechada para a espiritualidade. Não tenho a sua intimidade contigo para saber se você é praticante de alguma religião. Não sou. Mas é isso, às vezes as pessoas acham que o que você está dizendo é muito comum. Já que a gente está falando de amigos famosos hoje, eu vou falar de um deles. O Gianfrancesco Guarnieri era muito meu amigo. Inclusive, ele fez uma contracapa de um livro meu que eu lancei aí no seu programa, né? Meditando com a Consciência Suprema. Um livro de tem uns 30 anos. Eu falei dele, sorteei esse livro aí na rádio. Eu me lembro. Com você. E, então, ele era ateu, muito meu amigo, e um homem de uma espiritualidade imensa. Não é? Se abrir para a espiritualidade, na minha opinião, é a gente se abrir para conviver com todos os tipos de pessoas, conviver com todos os tipos de pensamentos, não é como você faz, não é? Um democrata, um verdadeiro democrata é uma pessoa que está se abrindo para o que se chama de espiritualidade. Espiritualidade é respeito ao próximo, espiritualidade é a gente procurar conduzir a nossa vida, não é? De uma forma mais ética, fazer o melhor que a gente pode. E avançando nisso de ser melhor, eu me vejo hoje, coisas que aconteceram comigo há 30 anos atrás, que eu agi de uma forma, que hoje eu agiria de uma forma completamente diferente, e aí eu vejo o meu crescimento espiritual de lá para cá pelas minhas ações, como foi que eu reagi àquilo, como é que eu reagiria hoje. Não é? Então, a espiritualidade é a gente estar aberto para o livre-arbítrio, é a gente estar aberto para o respeito ao próximo. E as coisas, o resto vem neste corredor energético. À medida que a gente vai convivendo assim, desta forma, tem aí uma base de um certo amor, né? Porque respeito e amor são sinônimos. E aí as coisas vão vindo, né? Talvez ele esteja se referindo a abrir para uma conexão espiritual. Essa conexão espiritual normalmente acontece um start, né? O que eu vejo aqui, por exemplo, na peregrinação, eu tive pessoas que tiveram esse start e vieram me dizer: a Lu, eu passei uma experiência aqui que agora eu tenho certeza que eu fiz uma conexão com a espiritualidade. Seria um dia, Mário, da gente falar só disso, fazer um programa para a gente falar de conexão espiritual, porque é um tema muito longo e muito profundo, porque estar aberto à espiritualidade é isso. Está escrito em todas as constituições dos países, está escrito lá na lei italiana, de onde essas constituições se assemelham ao respeito ao próximo. É isso que está aberto para a espiritualidade, não é? Deixar os dons do espírito falar. O amor não é uma coisa mental. O amor é uma coisa espiritual, o amor que a gente tem pelos nossos filhos, o amor que a gente tem pelos nossos amigos. A gratidão não é uma coisa da matéria, né? A gratidão não é suor, a gratidão não é sangue,
na urina, né? A gratidão é um dom do espírito. Então, sempre que somos gratos, como eu sou grata a ti e ao próprio Roberto, né, que a gente entra em contato com essa gratidão, a gente está entrando em contato com a nossa espiritualidade. Agora, fazer uma conexão com seres de outras dimensões, aí é só estudar, Mário, é um caminho muito mental, né? Um caminho muito racional. Nós sabemos que o Roberto, por exemplo, é um processamento mental, estudioso, profundo estudioso, e essas conexões, elas chegam muito mais pela luz do conhecimento, né, do que pela luz dos rituais. A ilusão mora na consciência, né? A partir do momento que você vê uma pessoa, que você emite uma opinião sobre ela sem conhecê-la, você está estabelecendo ali uma conexão com a ilusão. Tem muita gente que está nos rituais e entra naquilo ali, já sente alguma coisa, já começa a ilusão a entrar e acha até que fez uma conexão sem ser uma conexão, né? Então, pela luz do conhecimento, a gente chega lá. Agora, Lu, tem muita gente que quando está bem mais velho, que tenta se aproximar da espiritualidade, ou seja, pela religião ou não religião, e, de certo modo, para mim, me parece uma coisa meio hipócrita. Se você sempre renegou toda a espiritualidade, a crença num ser superior, numa vida outra que não essa, você agora está com medo de morrer e começa a dizer, não, ó, eu vou lá armar meu caminhozinho, quem sabe, não é? O que você acha disso? Mário, tem dois prismas para a gente poder observar essa questão. Esse prisma que você está observando, na minha opinião, ele é real e fidedigno. Tem muitas pessoas que o medo da morte vai lá, não é? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quem sabe, não é? Quem sabe? Vou dar um jeitinho brasileiro aqui na morte. Enfim, eu acho que existe esse prisma hipócrita. Mas tem um outro prisma também. Acho que quando estamos com mais idade, já vivemos muito, somos mais sábios, não é? Se tem uma coisa que nos dá uma dose de sabedoria, é o tempo. E o tempo, quando chega à maturidade, faz com que a gente reveja as coisas de uma outra forma, né? O que você pensa de um pai que a vida toda renegou um filho, mas que foi ficando mais velho e viu a bobagem que fez e abraçou esse filho de novo, de amor e alma? Será que esse pai está sendo hipócrita? Não é? Enfim, então o exemplo para o filho é a mesma coisa. Às vezes o filho renegou o pai a vida inteira e com um pouco de sabedoria também foi começando a ver que não estava fazendo uma coisa boa e aí resolveu abraçar esse pai. Não é? Se isso pode acontecer aqui no plano físico, imagina sobre o plano espiritual. Então, eu acho que existe aí as duas vertentes. Aquelas pessoas que realmente, através do medo ou da culpa, não é? Estão procurando diminuir os juros, não sei o que elas pensam, né? Não sou uma dessas pessoas. Eu já vejo espíritos desde os meus 3 anos de idade, entende? Mas eu acredito também em pessoas que, ao atingir mais idade, ter mais maturidade, né, o ego está mais acalmado, faz com que as pessoas recuperem, tente o outro caminho, né? Eu acredito que existem as duas coisas, Mário.